Olá, meus amigos! Continuando nossa super aula aqui de instrumentos auxiliares, agora chegou a vez de estudar um instrumento importantíssimo, que é o Sistema de Registro de Preços, SRP. Eu digo para vocês que esse procedimento auxiliar é o procedimento mais utilizado na administração pública. Eu não tenho as estatísticas... Eu não tenho aí as estatísticas, né? Mas eu acho que pelo volume de contratações, eu acredito que essa modalidade, essa modalidade de instrumento auxiliar, é um dos instrumentos aí mais utilizados, a maioria esmagadora das contratações. Antes da gente entrar nos artiguinhos, eu quero que você entenda, né? Então, olha só, né? Vamos lá, ó. Sistema de registro de preço. Primeira coisa, né? Não é uma licitação, né? É o que? Um instrumento auxiliar. Ok, professor, né? Esse instrumento auxiliar, ele é realizado através de uma licitação. Uma licitação, quais modalidades? Pregão, que é de preferência, né? E pode ser realizado também através da concorrência pública, né? Ok, né? Da concorrência pública. Esse instrumento aqui, tá? Agora, a nova lei inovou, ele pode ser realizado por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Tá? Isso aqui foi decorrente ao Covid. Então, é um instrumento auxiliar que é realizado através de licitações de pregão ou concorrência pública e pode ter também a contratação direta por inexigibilidade ou dispensa de licitação. Esse sistema de registro de preços, né, o objeto da licitação, tá? O objeto da licitação é muito simples, né? Ó, o objeto. Esse objeto da licitação é para contratação de fornecedores. Fornecedores, né? Com seus respectivos preços a serem contratados, né? No sistema de registro de preços irá produzir um instrumento chamado de ata. Ata de registro de preço. Então é uma licitação, tá? Uma licitação que ela vai gerar uma ata. Aí vamos supor o seguinte, né? O órgão lá gestor de licitações, né? A Secretaria de Gestão do município tal, ele é responsável por comprar insumos de escritório para todo município, por exemplo, todo estado, né? Então ele faz lá o órgão central, ele faz uma estimativa, ele fala o seguinte, vamos lá colocar papel A4, né? Papel Chamex A4, aquele papel aí utilizado nas impressoras, o tamanho padrão. Ele chega lá, ele vai fazer o seguinte, né? Olha, ele vai calcular a estimativa das secretarias, né? Ele vai chegar lá e vai registrar a ata, e nessa ata aqui colocou assim, ó, 10.000 caixas de papel, né? Tá lá a ata registrada, né? Agora, para chegar nessa ata aqui estão os órgãos, né? Vou colocar aqui o órgão de administração, planejamento, né? Planejamento, educação, saúde e demais, né? Aí esses órgãos fazem a adesão a essa ata dentro dos seus respectivos aqui, ó, quantitativos, né? E fazem posteriormente o que? A contratação. A contratação. Professor, o que você acha disso? Isso aqui é um grande instrumento, tá? Um grande instrumento. Quando eu era gestor público, eu utilizava muito a ata, né? Então é a ata de registro de preços, né? A ata de registro de preços, né? Por quê? Olha só, vamos supor que essa licitação, esse sistema de registro de preços que gerou essa ata aqui, vai atender 15 órgãos da administração pública. Uma licitação. Ou seja, não há necessidade de você ficar fazendo. Tá? Então, isso aqui é a ideia central. A ata é um grande instrumento de gestão, de eficiência, de mobilidade da administração pública, por isso que é cobrado muito em concurso público. E a nova lei de licitações consolidou essas informações nesse único aqui, nesse único instrumento. Então, essa aqui é a ata de registro de preços, né? Então, isso aqui é muito importante. Bacana? Então, vamos lá, né? Em seção 5 do Sistema de Registro de Preços. Artigo 82, o edital de licitação. Ou seja, não é uma licitação, é o edital, né? Nós temos que efetuar uma licitação. Para o registro de preço, observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre. Opa, então vamos lá, né? Primeira informação importante, vamos ver se você conseguiu fixar o conteúdo, né? Edital de licitação, qual modalidade? Opa! Qual modalidade, né?
modalidade, né? Qual modalidade, professor? Eu já falei para vocês, né? Ou ela poderá ocorrer na modalidade pregão ou concorrência. Escreve bonitinho, professor. Tudo bem, eu escrevo bonitinho, ó. Concorrência pública, né? Beleza, né? Agora, com essa lei, isso aqui não estava previsto na lei anterior, mas é decorrente da lei do Covidão, né? Agora é possível a realização da contratação direta. Olha aí, ó, contratação direta. Quando nós falamos de contratação direta, hipótese de inexigibilidade ou de dispensa de licitação. Pronto, ó, é o edital de licitação. Ok, tá? O que trata aqui o artigo 84? O artigo 84, ele vai trazer o quê? As principais regras que deverão conter neste edital de licitação. Deverá dispor sobre. Então, são as principais regras aí que deverão compor este edital de licitação, né? Primeira regra, vem comigo. Esse assunto aqui é muito gostoso, é muito legal. As especialidades da licitação, as especificidades, perdão, da licitação e o seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que será adquirida, né? Isso é muito importante. A gente vai falar muito em quantidade máxima de itens, né? Por quê, professor? Porque nós temos aqui a finalidade, que é o quê? É a ata de registro de preços, não é isso? Então você vai colocar aqui, ó, item 1, ok? Item 1, descrição do item, né? Caixa de papel. Caixa de papel, ok? Ó, quantidade, 10 mil, né? Valor unitário. Ó, valor, assim que é. Unitário, né? Não sei, 15 reais aí, beleza? Tá aí. E aí nós temos aqui o que, ó? Fornecedor registrado. Fornecedor, empresa XXXX. Pronto. Então, ó, as especificidades da licitação, tá? Ou seja, as condições desse papel, qual condição que eu quero esse papel, de seu objeto, tá? Inclusive a quantidade máxima, tá aqui, de cada item, aí vai embora, ó, de cada item, né? Que poderá ser adquirida, né? Então, isso aqui que vai estar no objeto, né, do sistema. Quando tiver a ata, aí nós teremos aqui o fornecedor, essa outra coluna. Assim que funciona, né? Bacana. Professor, estou conseguindo entender. Glória a Deus. Cara, esse curso nosso aqui não tem jeito. Se você começar a assistir da primeira aula, seguir a sequência, assistir as aulas com bastante atenção, você não erra nenhuma questão de concurso. Item 2, né? A quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida. Ele vai ter que ter lá, né, a quantidade mínima a ser cotada, né? Beleza, a quantidade de bens, no caso de serviços, e unidades de medida, caixa, valor unitário, metros quadrados e assim por diante. São regras de quê? Para o edital, né? Olha só que coisa interessante, ó. A possibilidade de prever preços diferentes. Então, na mesma ata, nós vamos ter o quê? Preços diferentes. Existe a possibilidade? Existe. Quer ver uma coisa básica? Você pega o estado nosso aqui do Mato Grosso, que é um estado gigantesco, é quase um estado continental, né? Nosso estado de Mato Grosso, ele é maior territorialmente do que muitos países do mundo, né? Então ele é muito grande. Então é o seguinte, você vai lá, o próprio papel que eu estou usando como exemplo aqui, um material de expediente, material de escritório, né? Ele vai ser entregue. Aí você coloca, se é entregue na capital, é um preço. Se é entregue no município chamado Couto Iguaçu, que é 800, 900 quilômetros aqui da capital, é outro preço, né? E aí nós temos municípios aqui até 1.500 quilômetros de distância aqui da capital. Desses aí, metade é de estrada de chão. Então, a possibilidade de prever preço diferente. Então, é possível? Sim. Como é que o examinador vai cobrar? Ele vai cobrar isso. Primeira coisa que ele vai querer saber de você. Se é possível prever preço diferente. Sim, é possível. Agora, em quantas condições que nós podemos prever preços diferentes? Apenas em 4 condições. Primeira, quando o objeto for realizado ou a entrega em locais diferentes. Pronto. Tá aí, né? Então, quando, né,
se houver entrega ou serviço ser realizado em locais diferentes. Aí, dependendo da distância, é claro que o preço é outro, a logística de locomoção e assim por diante. B, em razão da forma e do local de acondicionamento. Tá? Então, olha aí, né? Então, se você tem um local de acondicionamento, né, que é melhor condição, é um preço. Em pior condição, é outro preço. Né? Então, nós temos aí outra possibilidade de preço diferente. Terceiro, quando admitida a cotação variável em razão do tamanho do lote. Então, a quarta possibilidade chama-se cotação variável em razão do tamanho do lote. Professor, esse ponto eu não entendi. Calma, que você tem aqui o professor Lack, né? Então é o seguinte, regra do lote, né? Aí, ó, mesmo produto, preste atenção aqui, ó, mesmo produto. Tá? Mesmo lote, a quantidade, né? Para fornecimentos de a cada 10 unidades é um preço. 2, tá? O cara vai fornecer para cada 100 unidades é outro preço, ok? Terceiro, para, ok? Cada 1000 unidades. Tá? Então, o que acontece? É a escala, né? É a escala. Então, vamos supor lá que a caixa de papel a cada 10 unidades, o cara aqui vai pagar, por exemplo, aqui, R$15, né? Já que ele vai comprar 100 unidades, né? Aí ele vai pagar R$14,20. Se ele vai comprar 1000 unidades, né? Sai para esse cara aqui R$13,80, por exemplo. Então, o que? O mesmo produto, caixa de papel, A4, mas com preços diferentes, mas em razão à quantidade, mesmo lote, né? Aí, pelo lote. Então, pode ocorrer isso, né? Então, pode realizar por quê? É que a economia em escala, isso devidamente previsto nessa licitação, nessa nova lei de licitação, né? Então, o mesmo produto. Então, poderá ocorrer o quê? Preços diferentes no cadastro de registro de preços, né? No cadastro de registro de preços. É aquele que está na administração pública já está habitualizado em relação a isso, né? Agora, quem não está tem uma certa dificuldade. Bacana? Então, e finalmente, por outros motivos justificados no processo. Ou seja, o legislador não quis deixar aqui um rol taxativo. Ele trouxe aqui um rol exemplificativo com, inclusive, novas possibilidades aí, tá? Novas possibilidades que nós temos em relação a novas possibilidades de motivos de preço diferentes. Então, tá? Primeiro, o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes. Segundo, forma e do local de acondicionamento. Terceiro, cotação variável em razão do tamanho do lote. E, finalmente, outros motivos devidamente justificados no processo. Outro item que deverá conter no edital de licitação do sistema de registro de preços. A possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela. Então tá aí. Então o que acontece? O edital, o que é o edital? O edital traz a regra do jogo. Ele traz o quê? Um compromisso, né, de todas as partes, da própria administração pública e também do contratado. Então vamos supor que é o seguinte, que a administração pública de papel, na verdade, ele não precisa de 1000 resmas, né, naquele exercício. Vamos supor que ele precisa aí, né, de 100.000 resmas. 100.000 resmas. Aí no edital ele pode falar o seguinte: não, eu só quero fornecedores, tá? Eu só quero fornecedores que tenham condições, tá? Que tenham condições de fornecer todo o pedido, né? Tá lá, né? Todo o pedido. Agora, pode acontecer o seguinte, não, ele pode fazer o seguinte, não, eu tenho condições de fornecer apenas 10.000 resmas. Então você vai lá, você fornece aí 10.000 resmas, né? Nesses 10.000 resmas é inferior ao máximo previsto. Aí pronto, aí vem o outro e fala, eu quero fornecer aí 50.000 resmas. É o que? Até o limite. Então essa é uma possibilidade muito interessante aí, tá? Muito interessante, né? Critério de julgamento. Nós já vimos aqui as modalidades, tá? Então as modalidades nós temos qual? Pregão ou concorrência. Critérios de julgamento é outra coisa, ok? Da licitação,
que será de menor preço ou de maior desconto sobre a tabela de preços praticado no mercado. Então, critério de julgamento, menor preço ou maior desconto. Tá? Isso aí cai em prova de concurso, isso você vai ter que fixar. Tá? Isso você vai ter que fixar. Item 6. As condições para alteração de preços registrados. Tá? Isso já estava previsto anteriormente, né? O que acontece? Né? Às vezes pode acontecer aí, tá? Um surto inflacionário descontrolado, na qual o fornecedor não consiga mais entregar a resma de papel que estava registrado. Por um fato superveniente, né? Guerra na Ucrânia, não sei o quê, covidão, enfim. Então existe essa possibilidade de repactuação para preço, tanto a mais quanto a menos, né? Não pode ser engessado, né? 7. O registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação. Esse item 7, ele complementa o item 4, né? Então, o que acontece lá, né? O que acontece? Então, vamos supor lá que o cara venceu na licitação, né? Aí existe o quê? Ele tem o quê? Ele tem aí, tá? Ele tem, ó, o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço. Então, lá que venceu, beleza, né? Aí, o que acontece, né? Eu vou deixar, né, o outro fornecedor, que foi o segundo ou terceiro colocado, também habilitado para fornecer. Ele fica lá como um cadastro de reserva. Por quê? Caso, tá, o LAC aí, né, caso o LAC aí não entregue o produto, a administração pública poderá acionar o segundo colocado. Só que o segundo colocado deverá o quê? Aceitar todas as condições do vencedor. E assim segue o jogo. Tá? Mais do que justo, isso aí já estava previsto, né? De acordo com a ordem de classificação. Na verdade, qual que é a intenção aqui? A intenção é que o legislador, que a intenção do legislador aqui foi o seguinte, que a administração pública tem aí, tá, um instrumento de planejamento gigantesco, né? Na verdade, ele quer o quê? Reduzir a quantidade de licitações. Cara, realizar uma licitação não é um procedimento fácil para a administração. Embora toda a tecnologia hoje empregada, todo o conhecimento técnico, né? Mas uma licitação ela pode encrespar, ela pode ser judicializada e pode demorar anos, né? E aí? E o serviço público não para. O serviço público é todos os dias, o serviço público necessita desses insumos. E aí, como irá fazer? Como irá fazer? Tá? Vamos lá, próximo, né? A vedação, a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços, com o mesmo objeto no prazo de validade daquela que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. Ou seja, aqui é uma limitação para os órgãos, né? Então, órgão, eu preciso de papel, né? Então, eu vou lá participar da licitação da Secretaria de Gestão. Eu só posso participar desse objeto. Para que é isso? É até uma garantia para o fornecedor, né? Pô, cara, aí o que acontece? O fornecedor ele vai participar disso, ele quer ter uma boa expectativa de quê? De contratação. Se tiver outra ata com outro fornecedor, e aí você quebra essa estrutura. As hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e as suas consequências. Então, há possibilidade. Então, todos esses itens aqui, esses 9 itens, são obrigatórios constar no edital da licitação do sistema de registro de preços, né? Beleza, então vamos embora, né? Vamos lá. Agora vamos para os nossos parágrafos. Parágrafo 1º. Há critério de julgamento de menor preço por grupo de itens. Opa! Grupo de itens. Como que é isso, professor? Nós vimos aqui, né? Item, né? Ó, né? Item, né? Lembra? Ok, né? Por item. Vou colocar aqui, ó. Por item. Tá? Por item é a regra geral. Regra geral. Por que por item, professor, é regra geral? Porque a administração pública, ela visa o quê? Potencializar o quê? A melhor eficiência e o menor preço por item. Agora, professor,
pode ocorrer por grupo de itens? Pode. Aí, ó, grupo de itens, né? Pode, por grupo de pode, por força do parágrafo 1º. Só que esse por grupo de itens, tá, é exceção, tá? É exceção. Ah, quase deu uma ratadinha aqui, ó. É exceção, tá certo? Vamos lá. O critério de julgamento de menor preço, por grupo de itens, somente poderá ser adotado quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Então, o que acontece aqui, né? Grupo de itens, né? Aí, ó, grupo de itens, né? Grupo de itens pode ocorrer. Professor, ocorre sim, né? Ocorre sim bastante esse cara aqui, né? Por quê? Olha só, pense do lado do empresário. Aliás, quando você vai para um churrasco, né? Não tem aquele filé, aquela picanha? Sim, mas tem aquela carne com osso também. Então você prefere o quê? Você prefere a picanha, né? O filé, não a carne com osso. Vamos supor o seguinte, né? Que esse item aqui, tá? Ele é de baixa rentabilidade. Tá? Baixa rentabilidade. Esse item aqui é de alta rentabilidade. É de alta rentabilidade. Então o que acontece? Cara, eu não vou perder tempo com esses bolichinhos aí. Eu não vou perder tempo com esses bolichinhos. Eu vou direto na onde? Aonde está recurso. Aí faz a licitação. A administração pública necessita contratar e observa que tem vários itens que não tem nenhuma proposta. Por quê? Porque o lucro é pouco, o risco é grande. E aí o cara fala, você quer comer carne com filé, agora você vai comer uma carne. Então o cara vai lá, sabiamente, é claro que o pregoeiro aqui, quem está tocando a licitação, para ter essa noção aqui, deve conhecer muito bem a administração pública, né? Ele coloca lá lote, grupo de itens, né? Olha aí, é demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicação por item, isso é o que acontece, e for evidenciada a sua vantagem técnica e econômica, e o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos deverá ser indicado no edital. Então tá aí para a galera, então por isso que pode ser por grupo de itens, né? Mas a regra geral é por itens, né? Agora acontece que vai ter muitos itens aí, pode ter certeza, que não vai chamar atenção. Tá? Então, quem trabalha na licitação já sabe disso. Então, ele elabora aí um grupo de itens, ele faz uma distribuição aí do que necessita ser licitado. Ele monta aí um grupo de itens como se fosse um lote, né? Como se fosse um lote. Parágrafo 2º, né? Então, o que acontece? Qual que é o recado aqui do parágrafo 2º? Você vai lá no artigo 23. No artigo 3 é aquela fase preparatória da licitação. Uma das etapas da fase preparatória da licitação, qual que é? Preço, definição de preços. Ou seja, essas regras de definição de preço nessa licitação de registro de preços também é válida e deve seguir as mesmas regras. Não devemos ter regras diferentes, né? Embora você não vai contratar o objeto agora, você vai fazer uma licitação aqui, nós temos aí que seguir esses parâmetros, né? Ó, na hipótese que trata o parágrafo 1º, ok, né? Desse artigo, observados os parâmetros estabelecidos no parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º do artigo 23, né? Artigo 23 ele fala dos preços, o parágrafo 1º ele fala do preço de bens e serviços, o segundo é de bens, o segundo de serviços, né? Ou seja, ele trata dos critérios para precificar. A contratação posterior de um item específico, constante no grupo de itens, exigirá prévia pesquisa de mercado, demonstração de sua vantagem para o órgão ou entidade. Ó, a contratação posterior de item específico, constante no grupo de itens, exigirá prévia pesquisa de mercado. Olha, o que acontece? O grupo de itens, né? Então você fez a licitação, né? Então você vai ter que fazer o quê? Uma pesquisa de mercado para verificar, de acordo com esses parâmetros, para verificar aí se eles estão aí de acordo com o previsto, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, né? É permitido o registro de preços com indicação limitada à unidade de contratação, sem indicação total a ser adquirido, apenas nas seguintes situações, tá?
Então, é permitido o registro de preço com indicação limitada a unidades. Qual que é a ideia? A ideia é ele fazer uma licitação, indicar o total que ele precisa comprar, adquirir no próximo ano. Esse é o ideal, né? Ele precisa estar lá 100 mil caixas, beleza, né? Agora, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, né? Esse caso aqui é uma exceção. Ele não vai colocar o limite total, mas sim a quantidade é permitido o registro de preços com indicação limitada de unidades, ou seja, não é 100 mil, precisa de 1.000 unidades, né, de contrato, sem indicação do total. Ele não fala o total. Por que ele não fala o total? Porque ele não sabe. Por que ele não sabe? Primeiro, quando for a primeira licitação para o objeto e o órgão ou entidade que tiver registrado de demandas anteriores, não tiver registro de demandas anteriores. Então, nesse caso, ele vai colocar o mínimo que será contratado, na indicação da quantidade a ser contratada, não o total. Tá? Nos casos de alimento perecível, tá? Então não tem como você colocar o total, né? Só o mínimo a ser contratado, né? O mínimo a ser contratado. No caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Então, esses 3 casos aqui são as únicas 3 exceções que não tem indicação total a ser adquirido. Porque ele sempre tem a noção total. Por que a quantidade total ela é importante? Ela é importantíssima para o fornecedor, para o participante da licitação. Por quê? Porque ele, de acordo com a possibilidade de entrega do total, ele consegue ter a sua precificação do produto. Ele consegue ter a sua precificação. Parágrafo 4º, né? Vamos lá, né? As entidades referidas no parágrafo 3º deste artigo é obrigatória a indicação do valor máximo da despesa e é vedada a participação de outro órgão ou entidade da ata, ou seja, a vedação da adesão carona, né? Vamos lá, né? Então, o que acontece? O parágrafo 3º... Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da LAC Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da LAC Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e o investimento, 10 parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.